Fala pessoal, estamos começando mais um Desbravadores em Lição. Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Santos. E se você gosta de desafio, esse vídeo é para você. Bom, o título da lição dessa semana é Neemias, um homem de oração. E para você entender o que acontece durante essa lição, precisamos conhecer um pouquinho mais da história do povo de Israel. Desde o início, o plano de Deus com o povo de Israel era usá-los para representá-lo aqui nessa terra e trazer os outros povos até ele novamente. Porém, o povo de Israel desde o início se rebelou contra Deus, de maneira que eles quiseram colocar um rei humano no lugar do próprio Deus. E então Deus atende o pedido deles. Mas, ao longo de toda a história, isso se mostrou uma decisão muito ruim do povo de Israel, porque vários reis se rebelaram completamente e levaram o povo de Israel à apostasia. A tal ponto que Deus precisou intervir nessa história e exilá-los em Babilônia durante 70 anos. E então, Deus, através de uma profecia, contou para o povo qual era o seu plano. Jeremias, capítulo 29, no verso 10, diz o seguinte: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Então o povo de Israel ficou exilado durante 70 anos em Babilônia. E ao longo da lição do último trimestre, desse trimestre, estudamos o que aconteceu nesse período de tempo. E se você quer ficar ligado nos detalhes dessa história e saber como isso afeta a sua vida e o que Deus sonha para cada um de nós, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você não perca mais nada dessa história maravilhosa e incrível do povo de Israel. Beleza? Mas vamos continuar aqui. Então, o povo de Israel passou 70 anos em Babilônia e quando eles voltam para Jerusalém, eles passam por um processo de reconstrução da cidade. Nas lições passadas, vimos que Esdras, que era um sumo sacerdote, ele reconstruiu a parte do templo e ajudou o povo de Israel a se organizar novamente no sentido espiritual. Mas, ainda assim, a cidade estava destruída, os muros estavam desolados e eles passavam por fome e miséria. E é nesse contexto que entra o nosso amigo Neemias. E o livro de Neemias, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte, Neemias, capítulo 1, no verso 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Isso já nos ensina muitas coisas. Primeiro, quem era Acalias, o pai de Neemias? Ele era um governador da Judéia, como diz na nossa lição de terça-feira. Então, Neemias não era qualquer um na sociedade. Além disso, ele era copeiro do rei da Pérsia, simplesmente o império mais poderoso do planeta. Então, desbravador, Neemias, ele era alguém diferenciado dentro daquele contexto. Ele estava num lugar de conforto, de luxo e de uma posição privilegiada na sociedade. E pelo seu trabalho, ele se destacava entre todos os outros servos do rei, a ponto de trabalhar ao lado do trono. E é nesse contexto que chegamos na nossa lição da escola sabatina dessa semana, onde mensageiros são enviados da Judéia e chegam até Neemias contando a situação do seu povo em Jerusalém. E Neemias, profundamente comovido com aquela situação, enxergando aquele problema que o povo de Israel passava, ele sente em seu coração que ele precisava fazer alguma coisa a partir disso. Então, ele começa a elaborar um plano para a reconstrução de Jerusalém. Mas o mais especial de tudo isso é que antes dele executar qualquer coisa, ele faz algo muito importante. Ele busca a Deus em oração. E ele, mesmo sendo uma das pessoas mais privilegiadas da sociedade, mais poderosas da época, ele decide dizer a Deus o quanto ele era dependente da ajuda do Deus de
de Israel. Sabe qual é o interessante de tudo isso? A lição dessa semana, na quarta-feira, diz que Deus ele faz a parte mais difícil. Ele abre o caminho, ele abre a porta, ele dá a oportunidade. O povo de Israel, apesar de exilado em Babilônia, eles tiveram grandes oportunidades de se tornarem pessoas destacadas naquela sociedade. Prova disso foi Daniel e seus amigos, que eram escravos, mas se tornaram poderosos governadores em Babilônia. O próprio Neemias era a prova disso. Ou seja, Deus deu a oportunidade para Neemias, ele aproveitou aquela oportunidade. E agora, Neemias vê aquele problema e ele passa a enxergar aquilo como uma oportunidade. Mas apesar dele ser uma das pessoas mais privilegiadas da sociedade, algo curioso é que, algum tempo atrás, a Forbes fez um estudo com as pessoas mais ricas de toda a história da humanidade. E ali tinham imperadores romanos, grandes empresários, e o mais rico de todos era John Rockefeller. E John Rockefeller, ele foi um empresário norte-americano que viveu no final do século XIX, início do século XX, perto dos anos 1900 ali. E ele tinha uma empresa no setor de petróleo e ele vendia querosene. Querosene era o que eles usavam para as lamparinas e lanternas da época, vamos dizer assim. Ou seja, o homem mais rico da história, ele nunca teve acesso à energia elétrica. O homem mais rico da história, ele nunca teve acesso a um celular. O homem mais rico da história nunca teve acesso à internet. Coisas que para nós é super normal hoje. Ninguém precisa ser o homem mais rico do mundo para ter acesso à internet. Se você está me assistindo, você tem acesso à internet. Ou seja, eu e você, com o nosso celular na mão, temos mais informação do que o homem mais rico e poderoso da história da humanidade. E o que nós temos feito com essa oportunidade? Temos aproveitado assim como Neemias aproveitou? Neemias, mesmo sendo uma das pessoas com mais recursos na época, ele reconheceu sua dependência de Deus e ele buscou a Deus em oração. Isso é muito especial porque o mesmo texto que diz que o povo de Israel ia ficar exilado 70 anos em Babilônia, também diz o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E Neemias passa-lhe dias jejuando, orando, chorando, buscando a Deus de todo o coração. E Deus faz milagres enormes e incríveis através da sua história. Você tem buscado a Deus de todo o coração e buscado de alguma forma ajudar as pessoas ao seu redor? Mais do que orar e fazer uma oração de fé, Neemias, ele era um homem de ação, a ponto de depois, dando algum spoilerzinho aqui, ele fala com o rei, pede ao rei, ele consegue os recursos para construir. E eu não vou contar muitos mais detalhes dessa história, porque eu sei que agora você já é inscrito no nosso canal e vai estar acompanhando os próximos vídeos. Mas, além de ser um homem de oração, Neemias era um homem de ação. E Deus faz hoje um convite para você buscar a Ele de todo o coração, para você orar e contar todas as suas necessidades a Ele. Mas mais do que um convite à oração, Deus te desafia hoje a ir e agir. Agir em prol da sua cidade, do seu bairro, da sua igreja, do seu clube, fazer algo diferente dentro da comunidade em que você vive. E eu deixo para você um desafio aqui hoje, para que durante essa semana, durante o estudo dessa lição, você possa usar o exemplo de Neemias para desenvolver dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, dentro da sua casa, algo para levar o nome de Deus adiante e ajudar o povo de Deus a cumprir a missão dele aqui nessa terra. Bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.